Aleluia. Cadê Tiago? Você vai lá, mas você volta. Pega o seu banquinho e fica ali comigo. Irmãos, que alegria. Pastor, nós esquecemos de um negócio especial que nós fizemos ontem e nós vamos fazer todos os dias. Antes da gente começar a entrar na palavra, eu queria que você, que está nos visitando nessa noite, eu queria que você... Quem são os visitantes? Primeiro eu vou dizer quem são os visitantes. Aqueles que não são membros da nossa igreja. Ainda, vai. Aí, já tem um varão lá que levantou, já pegou aí a ideia. Levanta aí, fica de pé aí, quem está visitando a nossa igreja. Se levanta aí. Glória a Deus, coisa linda, tanta gente abençoada. Uhul! Aí, ó, a galera já pegou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente vai distribuir uma pequena lembrança para você. Vai chegar até você, por favor. Sem constrangimento, continue em pé. Vai chegar até você. Por favor. Para nós é um privilégio, uma honra, uma bênção poder ter vocês aqui. Rodrigão, coisa linda. Rapaz, chegou no cantinho, nem te vi aí, cara. Que bênção, que graça de Deus. Tá faltando aqui ainda, aqui, eu acho, ó. Aqui na frente também. Aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você guardasse com muito carinho. É uma lembrança singela, mas de coração. Amém? Recebe aí em nome de Jesus. Isso, varão de guerra. Abra a tua Bíblia comigo, meu irmão, em Deuteronômio, capítulo 6. Eita. Pegou aí certinho. Deuteronômio, capítulo 6. Vou te dar um tempinho. A partir do verso 4 nós vamos. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Amor. Irmão, você já está abençoado? Diz amém. Amém. Rapaz, eu estou tão abençoado que na hora do louvor começou a me dar calor. Eu tirei a blusa, agora estou com frio de novo. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Se achou? Diz amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas são as palavras que hoje te ordeno e estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, como é bom estar na tua presença, como é bom desfrutar ou estar num lugar onde a tua presença se manifesta. Por favor, Pai, nós clamamos a Ti agora por uma visitação poderosa do Teu Espírito Santo por meio da Tua palavra.
Por favor, Senhor, não nos deixe passar por aquela porta da mesma maneira que entramos. Transforma-nos, Senhor. Transforma a nossa vida. Transforma a nossa maneira de agir e de reagir, a nossa maneira de pensar. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor, quando esse culto acabar, nós tenhamos uma certeza inabalável no nosso coração de que nós tivemos um encontro contigo. E esse encontro transformou a nossa vida. Por favor, nós nos comprometemos a te dar toda a honra, toda a glória, toda a dignidade, toda a exaltação. Nenhum nome será tão elevado quanto o teu nome, Jesus. Nenhuma pessoa será tão importante quanto a pessoa do Espírito Santo em nosso meio. Nós te honramos e te adoramos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, o tema cultura de honra. Cultura de honra. Por que é relevante falar? Por que pensar num tempo como o nosso? Por que falar em cultura de honra? Eu não sei, talvez você se perguntou. Talvez ao chegar aqui e ver aquele banner que ficou top, aquele banner que ficou maravilhoso lá fora, talvez você olhou cultura de honra. O que isso tem a ver com uma conferência de família? E talvez você comece a se perguntar, sabe, existe uma urgência para esse tema, nesse tempo, onde pessoas estão cada vez mais insensíveis e duras, onde cada vez as pessoas estão mais desconectadas umas das outras, onde as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas, individualizadas. É importante falar sobre isso. É importante falar sobre isso, porque isso vai definir aonde nós vamos chegar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Por que, pastor, falar sobre cultura de honra? Porque isso vai definir onde nós vamos chegar. Sabe, Deuteronômio é um livro maravilhoso. Deuteronômio, na verdade, é um grande sermão. Ou é um conjunto de 3 sermões. Os últimos 3 sermões de Moisés. Moisés, à beira da morte, ou perto da morte, já sabia que não entraria na terra prometida. Moisés, ele para o povo. Diz o texto que nas campinas de Moabe, de frente ao rio Jordão, ele para o povo e prega talvez o seu maior sermão. Então eu queria que você apurasse a sua atenção, porque o que está escrito aqui talvez seja o melhor de Moisés. Aquilo que ele conseguiu juntar, ou aquilo que ele conseguiu armazenar de experiência ao longo de uma vida inteira, 40 anos, para ser mais preciso, no ministério. Se Moisés tivesse que escolher o que falar, preste atenção, irmão. Se você chegasse no final da sua vida e você olhasse para uma pessoa que você ama muito, eu tenho certeza que você mediria ou pensaria muito bem nas palavras que você falaria àquela pessoa. Você não contaria uma piada, você não perderia tempo, você não falaria de coisas aleatórias ou de coisas que são corriqueiras demais. Talvez você falaria daquilo que fosse extremamente precioso. Você está comigo? Você falaria daquilo que não pode ser deixado de falar. E eu penso que Moisés colocou aqui para nós aquilo que não pode ser deixado de falar para nós. Por quê, pastor? Porque o povo estava nas campinas de Moabe, de frente ao Jordão, mas não era só isso. Depois do Jordão, além do Jordão, estava a terra prometida. Repita comigo, terra prometida. Mais forte, terra prometida. O lugar da promessa. Quantos aqui têm promessas de Deus?
Sabe de uma coisa? Se lá fora, no mundo, o que faz as pessoas acordarem segunda-feira de manhã são as suas metas ou os seus sonhos, para o povo de Deus, o que faz o povo de Deus continuar andando é a promessa que Deus nos deu. Eu vou repetir para você pegar. Se o que faz um pai de família levantar na segunda-feira de manhã são os seus sonhos, os seus objetivos, o que faz o povo de Deus continuar andando são as promessas que Ele liberou para nós. Eu queria te dizer nessa noite, eu queria proclamar na sua vida, eu queria liberar essa palavra sobre o seu coração. Aquilo que Deus falou, como parece corriqueiro, parece um jargão, mas não é. É a maior verdade da nossa vida. O que Deus prometeu que vai fazer na sua vida, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, irmão. Pastor, mas eu não estou vendo nada. O meu casamento parece que está à beira da falência. Os meus filhos parecem que estão mais perdidos do que nunca. As minhas finanças, eu estou mais endividado do que eu nunca tive na minha vida. Eu não sei mais o que fazer. A minha saúde, eu já corri para todos os médicos, eu já não sei mais o que fazer. Pastor, eu estou achando que não vai acontecer. Sabe, esse final de semana, final de semana passado, Deus me deu a graça de ministrar em Saquarema, numa cidade que fica no litoral, numa igreja abençoadíssima, meu Deus do céu. E quando eu cheguei lá, teve uma reunião de liderança, e nessa reunião de liderança tinha um jovem de 26 anos de idade. O seu nome era Iago. Talvez eu não me esqueça desse menino durante toda a minha vida. Esse menino, ele está, na verdade, em estágio de câncer terminal. Os médicos, eles dão laudos para esse menino de 3 em 3 meses, falando assim, olha, daqui a 3 meses, possivelmente você não esteja mais aqui. E isso já dura 9 anos. 9 anos. Aquele menino, com 26 anos de idade, tem um diagnóstico de linfoma Hodgkins. Eu não sei se fala assim, a galera da saúde me permita, abre uma concessão para mim. Mas ele tem um linfoma desde os seus 17 anos de idade. E o médico virou para os pais dele e virou para ele e falou assim, olha, você só tem mais 3 meses de vida. E passa 3, passa 4, passa 5, Marlon. E o médico fala assim, não estou entendendo. E dá mais um atestado ele de 3 meses. E passa mais 3 meses. E nessa ele está há 9 anos. A maioria dos coquetéis que foram instaurados no Brasil para tratamento de oncologia, ele foi me permita, por favor, não é ofensivo, mas eu não sei qual é o nome correto, mas como se ele tivesse sido a cobaia. Ou ele foi o teste, ele foi o organismo testador daquele medicamento. Ele é conhecido no INCA. E eu virei para aquele menino ele tem um semblante, e ele falou, pastor, eu não tenho só linfoma, na verdade, eu já estou em fase de metástase. E metástase é quando o câncer se alastra. O câncer se alastra completamente sobre o seu corpo. E a aparência dele é até um pouco amarelada. E eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Conversando com 2 ou 3, aquele menino na minha frente, eu virei para ele e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. O que faz a sua... Por que você ainda está... Por que você ainda está vivo, cara? Vem junto comigo. Eu virei para ele e falei assim, por que Jesus ainda não te levou? Ele virou para mim e falou assim, pastor, eu já tive no CTI do INCA. E se o INCA já não é um hospital de oncologia, pensa comigo, irmão, você está numa área de CTI do INCA. E ele falou comigo, olha, eu via gente morrendo todo dia.
Só que eu fui o primeiro paciente naquele lugar a ficar de pé e a levantar. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo comigo. Até que se levantou um paciente do meu lado, virou para mim e falou assim: olha, você vai ficar de pé e você vai ter um filho. Na verdade, você vai ter uma filha. E Deus vai levar você para as nações para proclamar o Evangelho. E aquele menino com 26 anos de idade olhou dentro dos meus olhos e falou assim para mim: pastor, eu só estou de pé porque as promessas de Deus ainda não se cumpriram na minha vida. Irmão, eu olhei para aquele menino e dei umas 2 engolidas no seco. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu estágio, eu não sei qual é a sua posição, eu não sei como você chegou aqui. A única coisa que eu sei é que Deus está colocando você nas campinas de Moabe, à beira do Jordão, pedindo para você nessa noite: olha para a promessa, porque você vai entrar no lugar da promessa. Você vai entrar, vai acontecer. O que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Só que existe uma questão, irmão. A questão é que o trajeto do Egito até Canaã podia durar, mano, em 40 dias, durou 40 anos. Porque o povo estava completamente impregnado da cultura do Egito. Repita comigo: cultura do Egito. Mais forte: cultura do Egito. O que é a cultura do Egito? Cultura do mundo. É cultura que diz para nós que nós temos que trabalhar para ter um pouco de palha no final do dia. É a cultura que diz que nós temos que ralar e ficar quieto, porque a vida vai ser assim para sempre. É a cultura que diz que para nós não tem mais esperança. É a cultura que diz que a gente vai orar e Deus não vai responder, porque afinal de contas já tem 400 anos que não se ouve a voz de Deus. A cultura do Egito diz para nós que o rico vai continuar sendo rico e o pobre continua sendo pobre. A cultura do Egito diz para nós que não tem jeito para nós, que é melhor você se acostumar, porque você está por conta própria. A cultura do Egito é uma cultura mesquinha, em que diz que farinha pouca, o meu pirão sempre vai primeiro. A cultura do Egito é uma cultura que não acredita no favor e na bênção de Deus, acredita no esforço e no mérito próprio. Pastor, se eu não levantar de manhã, você está comigo, irmão? O pessoal da igreja já não aguenta mais me ouvir falar isso. Já virei até meme, eu sei, não tem problema não, mas vai, me aguenta aí. Eugene Peterson fala uma frase muito interessante que eu carrego dentro da minha vida. Eugene Peterson é um escritor famoso que já morreu. E ele diz o seguinte: o êxodo não foi só Deus tirando o povo do Egito. O êxodo foi Deus tirando o Egito de dentro do povo. Eu vou repetir. O êxodo não é só Deus tirando o povo de dentro do Egito. É Deus tirando o Egito de dentro do povo. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém vai herdar a promessa com a cultura do Egito. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Ninguém vai entrar no lugar da promessa de Deus com a cultura do Egito. Ninguém vai tomar posse daquilo que Deus prometeu com a mentalidade do Egito. Ninguém vai entrar ou vai enxergar a terra prometida. Talvez pode ter até um relance. Mas de onde você está tirando isso? E aí você vai lembrar comigo dos espias. Na beira de Cades Barneia, Moisés recebe uma instrução, ou recebe uma sugestão.
vira e fala assim para ele: olha, o que você acha, Moisés, de mandar alguns espias na frente para a gente ver como é que é a terra e a gente vê se tem muro? Moisés falou assim: olha, eu acho que isso é uma boa ideia. Levanta 12 aí e vai. Diz o texto que os 12 foram e voltaram. E fatidicamente, Moisés deixou eles darem o relatório. Qual foi o relatório? Eu sei que você sabe. O relatório o parecer foi 10 contra e 2 favoráveis. Misericórdia. Dez contra, 2 favoráveis. Sabe o que aconteceu, irmão? Deus tinha dito que ia entrar na terra, mas eles falaram assim: não, esse negócio aí não é para nós não, e vamos ficar aqui. Sabe o que aconteceu, irmão? A mentalidade do Egito começou a impregnar a mente deles, falando assim: olha, rapaz, a terra é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que acho que esse negócio não é para nós não. É muito gigante lá. É muito gigante. Tem muito gigante. Tem muita gente grande lá. Tem muita gente graúda lá. Esse negócio não é para mim não. Ele virou e falou assim: olha, a terra é boa. A terra tem caixa de uva que parece do nosso tamanho, mas vai ser impossível da gente entrar ali. Deus, Yahvé, vira para Moisés e falou assim: olha, toda essa geração, esses 10, e toda a geração que está viva, vai morrer no deserto, vai ficar no deserto, porque eles não conseguiram acreditar. Eles estão impregnados com a cultura do Egito. Eles pensam como o egípcio pensa. Eles agem como o egípcio age. Eles falam como o egípcio fala. Vou esperar morrer todo mundo e vai levantar uma próxima geração. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: para que nós acessemos a promessa de Deus, ou aquilo que Deus tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, a nossa cultura precisa mudar. E eu louvo muito a Deus. Eu não sei se você estava aqui ontem, mas ontem nós tivemos, foi uma palavra maravilhosa, no sentido de dar fundamento mesmo, sabe? Foi uma palavra poderosa. Foi uma palavra que trouxe fundamento para nós. Nos ensinou o que é cultura de honra, o que é honra. Nós não vamos acessar as promessas que Deus tem para nós se a nossa cultura não mudar. Nós não vamos conseguir. É por isso que o texto, verso 4, diz o seguinte: ouve, Israel. Começa assim: ouve, Israel. É Deus chamando o povo, falando assim. Moisés vira e fala assim: preste atenção, vocês estão à beira da terra, vocês estão enxergando. Passaram-se 40 anos e você está andando nesse deserto, está cansado, está sobrecarregado, está difícil, está complicado, está difícil. Só que agora vocês estão à beira da terra. Preste atenção numa coisa: ouve. E aqui nesse texto, essa palavra ouvir tem um sentido muito especial. Ouvir aqui não é apenas escutar. Ouvir aqui não é apenas prestar atenção. Ouvir aqui é obedecer. Você está comigo? Diga amém. Ouvir aqui é obedecer. Ouve, pois, Israel, obedeça. O verso 1 diz assim: estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor Deus que te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passais a possuir, para que temais o Senhor teu Deus, guarde os teus estatutos e mandamentos, que hoje eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, ouve, atenta para os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus. A primeira coisa que você precisa colocar na sua vida é isso, irmão.
Para que a nossa cultura comece a mudar, nós precisamos colocar Deus no lugar certo na nossa vida. Para que a nossa mente, a nossa cultura comece a mudar, nós precisamos colocar Deus no seu devido lugar. A pergunta é: que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Pastor, que pergunta óbvia. Tudo que parece óbvio, às vezes existe um pensamento muito superficial. Que lugar Deus tem ocupado na sua vida, irmão? Minha irmã, que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Meu senhor, minha senhora, você que está aqui nos visitando, que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Eu não estou te falando de igreja, eu não estou te falando de ministério, eu não estou te falando de evento, eu não estou te falando de fazer coisas para Deus, eu estou te perguntando que lugar Deus tem ocupado na sua vida. Sabe por quê? Porque quando Deus ocupa o lugar que é dele, as coisas são transformadas. O Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Senhor. Sabe o que Moisés está falando aqui? Olha, vocês precisam prestar atenção, porque se vocês não cuidarem, ídolos vão se levantarem e vão colocar diante de vocês uma percepção quebrada de quem é Deus na vida de vocês, e vocês vão começar a disputar a atenção entre o verdadeiro Senhor e os ídolos. É por isso que eles mandaram exterminar todos os povos, porque existe dentro de nós, irmão, uma praga chamada pecado. O nosso corpo, a nossa carne é pecaminosa, a nossa mente é pecaminosa. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele diz assim: quem vai me livrar do corpo dessa morte? É porque se levantam ídolos na nossa vida, ídolos como o trabalho, ídolos como o dinheiro, ídolos como a fama, ídolos como a projeção, ídolos como o sucesso, ídolos como uma casa, um carro, ídolos. Eu queria que você investigasse a sua vida. Quem tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Pastor, mas é claro que é o Senhor. Irmão, existe uma diferença. Eu gosto muito de um provérbio malaiano que eu aprendi até com o pastor Adonis. Ele fala o seguinte, ele fala que, olha, aquilo que você faz fala tão alto, mas fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Ou seja, o seu comportamento fala tão alto, mas fala tão alto que aquilo que você fala, eu não consigo prestar atenção. E sabe de uma coisa? Deus não ouve o que nós falamos, Deus ouve o que nós fazemos. Pastor, você errou aí. Deus vê o que nós fazemos. Não, irmão, eu falei exatamente isso. Deus ouve o que nós fazemos. Porque Deus não só vê o que fazemos, mas Deus conhece a intenção do nosso coração ao fazer. Então Deus ouve aquilo que nós fazemos. Qual é a motivação que está no nosso coração? Qual é o desejo que está no nosso coração? Qual é a verdade que está oculta, que às vezes aos olhos de todo mundo parece que é boa, mas na verdade nosso coração está maculado, porque tem um ídolo levantado dentro de nós. E é por isso que às vezes a gente vem para a igreja, pede, clama, e nada acontece, e daqui a pouco a frustração bate, o desânimo alcança, a fraqueza o acompanha, esmorece, cai. Eu sei, pastor, é natural, é claro que é natural esmorecer, nós somos carne, nós somos fracos, mas às vezes Deus deixa a gente esmorecer até chegar num ponto da gente conseguir enxergar o que de verdade está dentro do nosso coração. Você está aqui? Diz amém. É necessário, irmão. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar Deus no lugar certo da nossa vida. Sabe, me dá um exemplo, pastor. Eu lembro do exemplo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, se eu não me engano, Mateus capítulo 4, diz o texto que ele encontra com Jesus e aquele homem passou a noite inteira pescando. Você está comigo? Diz amém.
passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Irmão, ele era pescador. Ele era um camarada que sabia, se ele entendia de alguma coisa nessa vida, era de pesca. E ele passou a noite inteira e não pegou nada. Talvez a noite na sua vida tenha durado muitos dias. E você sabe como fazer as coisas. Mas ainda como você sabe como fazer as coisas não funcionam com você. Você sabe como fazer dar certo, mas mesmo a técnica não consegue te levar para o lugar da bênção. E aí você passa a noite toda, exemplo de Pedro, para pegar um peixe. E aí você não consegue pegar o peixe. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Amanhece, ele vê um homem ensinando, pede o barco dele emprestado e ele empresta o barco. Depois de Jesus acabar de pregar, ele fala assim: olha, vai para dentro do mar. Vai para dentro do mar e quando você for para dentro do mar, joga a rede. Aí ele fala assim: mestre. Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, nós já pescamos a noite inteira. Nós já pescamos a noite inteira. Você já conversou com alguém que não tem mais muita esperança? Você já conversou com alguém que não tem mais muita fé? Você já olhou nos olhos de alguém que não tem esperança? É opaco, cinza. Não tem expressão. Não tem vida. Você já olhou nos olhos de alguém que já chorou tanto, mas tanto, que não consegue nem mais derramar uma lágrima? E eu fico pensando que Pedro estava nessa situação e ele fala assim: mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí, irmão, ele lança a rede, e sabe que meio despretensiosamente, eu gosto de pensar assim, e quando ele vai puxar, ele faz assim, ó, e dá um tranco no braço dele. E ele não consegue, ele vira para o lado e fala assim: olha, fulano, vem cá me ajudar. E não dá. E ele começa a ver um monte de peixe batendo, e os olhos dele começam a brilhar, e a coisa ele fica completamente pasmo, ele chama outros barcos, ele fala assim: olha, vem ajudar, vai afundar, a rede vai furar, meu Deus do céu, o milagre aconteceu. Eu estava a noite inteira precisando de peixe, e o peixe apareceu, puxa. E diz o texto que outros barcos pegam e levantam aquela rede cheia de peixe. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Uma noite inteira buscando peixe, do nada a palavra de Jesus faz acontecer. Eu não sei qual é a noite que você tem vivido, mas imagine que hoje, nessa noite, Deus faça aquilo acontecer na sua vida. Hoje, agora. É o seu filho voltando, você chegando em casa, encontrando seu filho assim: meu Deus do céu, alguém me tocou e eu quero me render a Jesus. Imagina você chegando agora e vendo, de repente, lá que você recebeu uma oferta para alimentar o seu filho. Eu não sei qual é o teu milagre. De repente você está com um diagnóstico de doença e você vê, de repente, você chega no médico amanhã e fala assim: meu Deus, eu estou curado. E eu penso que esse foi o sentimento de Pedro naquela hora, ao levantar aquela rede. E tanto peixe, mas tanto peixe, irmão. E ele bota dentro do barco e Jesus vira para ele e fala assim: eu te dei peixe, eu te dei aquilo que você pediu. Agora você vai fazer o seguinte: agora você vem e segue-me. Sabe o que o texto diz? O texto diz que ele largou tudo e o seguiu. Você sabe, quando Deus for o único, você quer saber ou investigar no seu coração, quando você quer saber se Deus é o único Senhor da sua vida? Quando você tiver coragem de entregar aquilo que Ele te prometeu.
quando você tiver coragem de fazer assim, ó, não tem aquilo que o Senhor falou, que eu estou almejando, que eu estou querendo tanto, aquilo que eu sonho acontecer, Senhor, eu te entrego, toma, porque eu não terei outros deuses além de ti, eu não terei outros amores além de ti, eu não terei outra pessoa mais importante, os meus olhos não brilharão mais do jeito que brilham para ti, porque tu és o meu Deus, tu és o Senhor, tu és a minha vida, tu és a minha verdade, tu és o meu caminho, eu não vou ter outros deuses além de ti. Irmão, você sabe que o Senhor é o seu único Deus quando você estiver disposto a entregar tudo para Ele, inclusive aquilo que você pede. Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. Vocês estão prestes a entrar na terra prometida, mas vocês precisam lembrar disso. Vocês não podem ter outros ídolos. Vocês não podem ter outros amores. Vocês não podem ter outras esperanças. Vocês não podem ter outros deleites. Vocês não podem ter outros... É uma nova cultura. Deus precisa ser o centro da sua vida. Deus precisa ser o centro da sua casa. Deus precisa ser o centro da sua família. Deus precisa ser o centro dos seus desejos. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Por quê, pastor? Porque terra prometida sem Deus é um pedaço de areia. Da onde você está tirando isso, pastor? Irmão, porque depois que eles abandonaram o Senhor, os inimigos vieram e tomaram posse da terra que Deus tinha dado a eles. E eles passaram a ser escravos daquele povo. Sabe por quê, irmão? Porque terra prometida sem a presença de Deus não vale nada. Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. E o verso 5 ele fala assim: amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ai, irmão, se existe um pilar que existe dentro da cultura de honra, preste atenção, você não vai estabelecer uma cultura de honra quando você aprender um comportamento novo. É quando você conhecer uma pessoa nova. Essa pessoa se chama Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus. Quando você se relacionar com aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A cultura de honra não flui de uma moral perfeita ou ilibada. A cultura de honra flui de alguém que se encontrou com a sarça que não para de queimar. Aleluia! A sarça não parava de queimar. E no final, um menino, um pastor jovem, se encontrou com a sarça que não parava de queimar. E no final do ministério, ele se encontrava com aquele que fazia a sarça arder. Ele olhava face a face e ele berrava: eu não quero terra prometida, eu não quero, não, eu te imploro, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua face. Me mostra a tua glória, eu quero ver a tua face. Meu Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde, irmão? Por favor, você está aqui? Você está aqui ainda? Amém? Amém? Essas palavras estarão aonde? Está escrito o que na tua Bíblia aí? Eu vou fazer que nem a pastora Érica ontem. Muito bem, ficou muito ruim. Será que você consegue ler de novo aí? Estarão no teu? Coração. Estarão no teu? Coração. O problema é que às vezes a gente quer que a palavra fique aqui, ó. Existia um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele declarou uma frase que salta ao meu coração e faz o meu coração arder. Ele disse o seguinte: Deus não nos deu a Bíblia para que nós tivéssemos cabeças maiores. Deus nos deu a Bíblia para que nós tivéssemos corações maiores. É por isso que ele fala: essas palavras não estarão na tua mente. Porque existe muita gente que sabe de cor e salteado versículos bíblicos, irmão.
E Deus não se impressiona com gente que conhece a Bíblia. O diabo conhece mais Bíblia do que muito crente. Você sabia disso? De onde você está tirando isso, pastor? É só você ler Mateus 4. Quando ele foi tentar Jesus, ele falou assim: está escrito, aos teus anjos dará ordem. O diabo sabe mais Bíblia do que muito crente, irmão. O diabo não se impressiona com gente que sabe de Bíblia. O diabo se impressiona com gente que ama a Deus e vive a Bíblia. Não me impressionam. Nem Deus se impressiona. Não estou dizendo que isso é errado. Está dando para entender? Amém ou não amém? Você tem que saber, come, decora, sabe tudo de cor e salteado. Mas não é para ficar aqui. Para ficar aqui. É aqui. É aqui. Porque é aqui onde as coisas acontecem. É aqui, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procede todas as fontes da vida. É aqui. É por isso que Davi berrava no seu salmo: como eu amo a tua lei, como eu amo a tua lei, como eu amo a tua lei. E ela não faz sentido para a minha cabeça, ela faz sentido para o meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você não vai estabelecer uma cultura de honra nessa terra quando você começar a decorar alguns comportamentos morais ou éticos. Você só precisa se encontrar com Ele. Você só precisa se encontrar com Deus. Sabe, essa é uma palavra muito simples. É como Deuteronômio diz, ele diz assim lá para o final, capítulo 30, ele diz assim: olha, essa palavra, ela não está longe, ela não está alto de maneira que você não consiga alcançar, ela não está profunda de maneira que você não consiga achar, ela está perto do seu coração. E sabe de uma coisa? Aquele povo estava à beira da entrada. E aquele povo, ele não podia entrar se ele não estabelecesse esse parâmetro na vida deles. Olha, ame ao Senhor. Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É do coração que flui. E tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, sentado à porta, andando pelo caminho, deitar-te-á e levantar-te-á, falando dessas palavras. Também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal nos teus olhos. Sabe o que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 e 23 e colocam no painel do carro. Hoje eu fui no restaurante e tinha um Salmo 23 pregado lá. E a coisa continua andando. Infelizmente essas coisas se tornam um amuleto, mas Deus manda a gente fazer isso. Olha, fala da palavra, coloca na tua casa, pinta na tua casa o versículo. Por quê? Porque quando você olhar, o teu coração vai arder, porque você tem intimidade com Deus e você vai lembrar daquilo que Deus te falou. Irmão, deixa eu te perguntar, qual é o teu maior tesouro? Porque onde estiver o teu maior tesouro, aí está o teu coração. E sabe de uma coisa? Tudo aquilo que você não tem disposição a entregar a Deus, aquilo se torna um ídolo na sua vida. Aquilo que você não tem coragem de abrir mão, aquilo que você não tem coragem de largar, soltar. Qual é o seu bem de mais valor? Qual é o seu bem de maior valor? Porque Moisés está falando exatamente sobre isso. É isso aqui que vai fazer você tomar posse da terra prometida. Sabe, irmão? É melhor ter a presença do que a promessa. Eu vou repetir para você entender. É melhor a gente ter a presença do que ter a promessa. Por quê? Porque Isaías 43, verso 19 diz assim: uma coisa nova eu estou fazendo, porventura vocês não conseguem entender? Eu vou pôr água no meio do deserto e rio no meio do ermo. Sabe o que significa, irmão? Se você tiver a presença no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da tribulação,
no meio da culpa, no meio da vergonha, a água começa a jorrar. A água começa a jorrar. As fontes começam a jorrar. As fontes começam a jorrar. E o cenário começa a ser transformado. E a coisa começa a mudar de forma. Por quê? Porque eu não tenho uma promessa. Eu não estou em Israel, eu estou em Babilônia. Mas dentro de Babilônia, rio vai fluir. Porque eu tenho uma presença. O apóstolo Paulo chega a berrar: eu estou preso, tentaram me encarcerar, mas a palavra está solta. Porque podem prender meu corpo, podem afetar a mim, mas não vou afetar de maneira nenhuma o meu espírito, porque eu estou ligado a Deus. O apóstolo João na ilha de Patmos, alguns falavam assim: olha, presta atenção, irmão, nisso, em nome de Jesus. Ele vira e fala assim: João estava na ilha de Patmos. Estava ou não estava, irmão? Estava ou não estava, irmão? Não, irmão, não estava. João estava no terceiro céu, aleluia. João estava no terceiro céu. As pessoas achavam que João estava preso, mas João estava de frente ao trono do Cordeiro. Via os 24 anciãos ajoelhados, e ele via aquele que vive. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como de latão reluzente. A sua boca tinha uma espada afiada, na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele homem estava preso na ilha de Patmos, mas ele via o Senhor, porque o seu coração estava amarrado a Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. Amarás o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Às vezes nós não conseguimos discernir a presença de Deus. Às vezes nós não conseguimos discernir a presença de Deus, irmão. Às vezes nós fazemos da presença de Deus algo comum. E todas as vezes que nós fazemos da presença de Deus algo comum, a morte e a destruição é certa. Todas as vezes que nós fazemos da presença de Deus algo comum, a morte e a destruição é certa. Quando você chegar no céu, é só você perguntar para os pais de Uzá e Aiô. Tratou a presença como algo comum. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, Mateus 17 fala sobre isso. Mateus 17 diz que Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir ao monte. Eles sobem ao monte e daqui a pouco Pedro vê o rosto de Jesus resplandecendo. E daqui a pouco ele olha e percebe que Moisés e Elias estão do lado dele. E ele vira e fala assim: meu Deus, bom é estar aqui. E ele corre para Jesus e fala assim: olha, Jesus, mestre, Senhor, nós vamos fazer 3 tendas. Vamos fazer uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos ficar aqui. Diz o texto que Jesus não fala nada, mas o monte se enche de fumaça. Aleluia. O monte se enche de fumaça. Pedro fica temeroso, não sabe o que esperar, não sabe do que vem. E diz o texto que Pedro ouve uma voz, e a voz dizia o seguinte: este é meu filho amado, a ele ouvi. Muitas das vezes a gente quer fazer 3 tendas. A gente vê Moisés e Elias, vê homens de Deus, ou vê as situações que Deus promove para nós, e a gente quer colocar no pé de igualdade da presença. Diz o texto que quando a fumaça se foi, Pedro só via Jesus. Pedro só via Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque Moisés é bom, Elias é top, mas ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. E eu não sei se isso afeta teu coração, mas isso afetou meu coração. Mas isso mudou a minha história. Mas isso mudou os meus planos. Mas isso mudou o rumo dos meus sonhos. Mas isso mudou a maneira como eu lido com dinheiro. Mas isso mudou a maneira como eu trato a minha esposa. Mas isso mudou a maneira como eu olho para os meus filhos. Por quê? Porque eu tive encontro com a sarça ardente.
E todo santo dia eu ajoelho aos pés da minha cama, berrando: mostra-me a tua face, porque se eu não ver a face, eu sou um homem corrupto, mau, mesquinho, endurecido, insensível. Se eu não tiver de encontro com a presença de Deus, eu sou alguém intragável, insuportável. Porque o salmista chega a dizer que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. E muitas das vezes nós dizemos que nós somos de Deus, mas a nossa conduta não mostra, porque nós não temos contemplado a face dele. Sabe quando a sua postura vai mudar? Sabe quando o seu comportamento vai mudar? Vai ser quando você tiver um encontro com Deus eterno. Você precisa enxergá-lo. Porque aquele menino está amarelado. Aquele menino lá de Saquarema, completamente amarelado, ele não pode ficar nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentado, porque ele tem placas de platina no seu corpo todo. As suas pernas têm úlceras pipocando, mas os seus olhos brilham. Os seus olhos brilham. Os seus olhos brilham e ele fala: eu amo Jesus, eu amo Jesus. Ninguém no Brasil consegue entender qual é a minha história, mas eu amo Jesus e eu estou aqui. Eu sei que a promessa vai se cumprir, mas eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância não é abundância de recursos, é abundância da presença. A presença. Sabe de uma coisa? Sabe o que você precisa nessa noite? Você não precisa de uma palavra melhor, você não precisa de uma liberação melhor, você precisa de um aumento da presença de Deus na sua vida. Você precisa de um nível de comprometimento maior. Você precisa de um quebrantamento mais sincero. Você precisa se rasgar por completo. Você precisa dizer para Deus nessa noite, assim como eu digo todos os dias: arranca todos os ídolos de mim. Eu não quero terra prometida. Eu não quero pisar em terra prometida, porque terra prometida sem a presença é um pedaço de areia. Não me dê nada. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Não me dê nada que me afaste de ti. Não me dê absolutamente nada que me afaste de ti. O povo foi tratado, sabe para quê? Para que o povo se tornasse uma referência para as outras nações. É por isso que o povo passou pelo êxodo. É por isso que antes de o povo entrar na terra prometida, o povo foi lapidado, foi trabalhado, foi instruído, foi ensinado. Para quê? Para que ele se tornasse uma referência para os outros povos. Porque os outros povos, eles não cuidavam das mulheres, eles não cuidavam das crianças. Na verdade, eles assassinavam, Marlon. Ele pegava uma criança igual a sua e sacrificava Moloque. Eles faziam coisas obscenas. Eles não tinham nenhum tipo de moral. E Deus estava querendo estabelecer uma cultura de honra na terra. A cultura de honra vai ser estabelecida por filhos de Deus, aleluia. Não vai ser por crente. Ouça isso que eu estou te falando, irmão. Não vai ser por crente, não vai ser por servo, não vai ser por ministro de louvor, não vai ser por pastor, não vai ser por líder, não vai ser por diácono, vai ser por filho. O mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Só os filhos podem se manifestar. Todo o resto é exibição. Todo o resto é exibição. Só filhos se manifestam. A cultura de honra vai começar de pessoas. Vai começar com pessoas que decidem amar. Estão dispostas a entregar tudo. Tudo. Por causa da presença de Jesus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça.